Droll soltou um suspiro baixo. Imaginei. Então ele se virou para Patran, e Bjorn Jandel percebeu na hora que cura divina estava fora de questão. Patran, você pode ceder uma das suas poções? Perguntou Droll. Patran balançou a cabeça sem hesitar. Essas aí são só para emergências, para situações em que poder divino não consegue curar a gente. Baixando a voz, Droll tentou convencer ele. Você tem mais do que o suficiente. Eu te pago de volta depois que a gente sair daqui. Com um resmungo irritado, Patran finalmente jogou um frasco para ele. Droll sorriu de leve e então se virou de novo para Bjorn Jandel com um aviso. Como isso não é abençoado com poder divino, vai arder um pouco. Nesse caso, anda logo, implorou Bjorn Jandel desesperado, com a voz tensa e urgente. Droll despejou a poção direto na ferida profunda da perna de Bjorn Jandel, encharcada de veneno. No mesmo instante, uma onda de dor escaldante e entorpecente explodiu pelos nervos dele e foi direto para o cérebro. Que porra é essa? Ele gritou. Ele conseguia sentir sua vitalidade voltando numa velocidade absurda, mas ao mesmo tempo parecia que o corpo inteiro estava derretendo. A dor era mais do que insuportável, e os gritos dele ecoaram pela câmara. Então é por isso que não deixam ninguém usar poção no meio da batalha. Isso dói pra caramba. Com o tempo, aquele tormento começou a passar. Bjorn Jandel puxou o ar fundo, tentando acalmar o coração disparado. A ferida na perna e o veneno se espalhando pelo corpo tinham desaparecido por completo. Ainda ofegante, ele se esforçou para se sentar direito. Eu realmente achei que fosse morrer ali. Droll esperou calmamente, com um sorriso controlado no rosto. Agora então, se não se importar, pode explicar como um novato como você conseguiu chegar aqui antes da gente? Se você souber de algum caminho escondido, eu estou disposto a pagar por essa informação. Então era isso que ele queria. Bjorn Jandel ficou cauteloso na mesma hora. Claro. Gentileza sem motivo claro sempre é suspeita. Ainda tentando recuperar o fôlego, ele respondeu, eu não sei. No momento em que entrei na dungeon, eu já estava aqui. Droll ficou em silêncio, como se estivesse vasculhando memórias antigas. Entendi. Acho que já li sobre algo assim antes. Por causa da instabilidade espacial, é possível, embora extremamente raro, cair na beirada do abismo. Isso só acontece uma vez a cada 100 anos ou algo assim. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram. Uma vez a cada 100 anos. Então ele observou o grupo deles com mais cuidado. Eles tinham tanto uma magé quanto uma priestes, o que significava que o nível deles tinha que ser pelo menos intermediário, se não até mais alto. E mesmo assim, logo na sua primeira ida à dungeon, ele tinha passado por algo que nenhum deles jamais tinha vivido. A ficha caiu com força. Droll assentiu de forma animada antes de se virar com o resto do grupo de aventureiros. Foi uma boa história. Obrigado por contar para a gente. Você está livre para ir agora, e não precisa se preocupar com a poção. Essa eu pago. Bjorn Jandel entendeu. Cada segundo gasto dentro de uma dungeon era valioso. O fato de eles já terem perdido todo esse tempo com ele era praticamente um milagre por si só. Só por ter sobrevivido, ele já tinha motivo suficiente para ser grato. E mesmo assim, enquanto se abaixava em silêncio para pegar o escudo, tudo o que ele conseguia sentir era um nojo profundo e ardente por ter sido tratado com pena daquele jeito. Enquanto isso, o grupo de Drolls continuou avançando sem diminuir o ritmo. Esse selvagem teve sorte mesmo, debochou Patran, com desprezo escancarado. Mas Drolls não concordou. Sorte? Ele passou por tudo aquilo logo de cara. Se ele ativou uma armadilha de Goblin no primeiro andar, então mesmo que a armadilha em si não tivesse matado ele, alguma outra coisa teria matado. Não, se quer saber, a verdadeira sorte foi a gente ter encontrado ele. A arqueira soltou uma risadinha. Ele teve sorte de ser encontrado por você e não pelo Patran. Você nem teria dado uma poção para ele. Mão de vaca. Patran estalou a língua e bufou. É por causa de gente como ele.
Tem bastardo demais por aí que ia gastar nossos recursos sem pensar duas vezes. Você realmente acha que todo mundo é tão podre quanto você? Ela rebateu na hora, ficando na frente da Priestes de forma protetora. Se não fossem as regras do templo, ela já teria curado ele. Pátran só deu de ombros. É mesmo? Eu já conheci hipócrita demais na vida. Você sabe como as pessoas são. A arqueira lançou um olhar afiado para ele e apontou o dedo. Pátran, falando sério, você bem que podia aprender uma coisa ou duas com Drolls. Ele ergueu uma sobrancelha. Tipo o quê? Tipo o jeito que ele perguntou sobre passagens secretas, mesmo sabendo que era improvável. Ele sabia que selvagens odeiam ficar devendo favor pros outros. Drolls coçou a bochecha, sem graça. Você está me dando crédito demais por isso. Então ele notou o longo rastro de sangue que Bjorn e Jandel tinha deixado para trás e acabou se perguntando até onde aquilo continuava. O rastro já tinha se estendido por uma distância assustadoramente longa. A atiradora de elite soltou um som de desdém. Pelo jeito desse selvagem até agora, eu não acho que ele seja tão sortudo assim como você está falando. Pátran se curvou um pouco, apoiando as mãos nos joelhos, com uma cara irritada. Tá bom então. Eu aposto que o rastro termina em algum ponto por aqui. Drolls foi para frente e apontou o caminho. Se a gente vai pegar o atalho, temos que virar aqui. Os outros soltaram suspiros de alívio quase na mesma hora. Cara, realmente é bom demais ter alguém por perto que conhece o caminho de verdade. A atiradora pareceu genuinamente impressionada. Drolls é incrível. Ele decorou o mapa inteiro do primeiro andar. A maioria dos guias nem consegue dar uma direção decente. Ersina respondeu no tom seco de sempre. É mesmo? Drolls examinou com cuidado toda a área ao redor, conferindo cada detalhe antes de assentir satisfeito. Acho que somos os primeiros a chegar aqui. Ótimo. É melhor a gente ter chegado antes dos outros. Ele caminhou até o centro e encostou a mão de leve na lápide que estava ali. Na mesma hora, um poderoso feixe de luz se reuniu e se abriu num portal espacial. Com um leve sorriso, ele disse, certo, esse portal vai levar a gente para o segundo andar. Vamos. No momento em que a atiradora estava prestes a atravessar o portal, algo de repente chamou a atenção dela. Ela puxou o ar, assustada, e gritou, espera. Ali, ela apontou para uma armadilha, um par de sandálias e uma poça escura de sangue ao lado. Essas não são as sandálias que aquele selvagem estava usando antes? O magé imediatamente conjurou uma esfera brilhante acima da mão. Acho que sim. A esfera subiu disparada e inundou toda a área com luz. Um longo rastro de sangue se estendia até bem longe, como uma cicatriz atravessando a escuridão. Os membros do grupo ficaram olhando, paralisados de choque, de boca aberta. O magé falou, sem acreditar. Drolls, qual era a distância desde onde a gente encontrou aquele selvagem pela primeira vez? Drolls hesitou por um instante. A não ser que ele tenha usado o atalho. Uns 15 quilômetros. O velho franziu profundamente a testa e soltou um deboche cheio de descrença. Ele rastejou tudo isso no meio da escuridão total? Que tipo de maluco faz uma coisa dessas? Pátran não disse nada. Ele deve ter enlouquecido de vez. A atiradora olhou para ele de lado, sem jeito. Pátran, a expressão dele escureceu enquanto inúmeros pensamentos giravam na cabeça. Se fosse eu, será que eu teria rastejado por horas sem nem saber se estava indo na direção certa? Eu não percebi naquela hora, mas agora que penso nisso, aquele selvagem, o olhar dele ficou afiado quando a lembrança voltou. Ele estendeu a mão direita na nossa direção. É mesmo. Ele estava mostrando o cristal mágico para a gente. Mesmo depois de rastejar toda aquela distância à beira da morte, ele ainda se lembrava do único item que queria trocar. Por fim, Pátran murmurou baixinho, eu retiro tudo o que eu disse antes. Então ele se virou para Drolls. Qual é o nome daquele selvagem? Você realmente acha que aquilo foi só sorte? Quando falam de homens assim, dizem que seria melhor eles estarem mortos. Sem chance.
Os que realmente enlouquecem desse jeito não morrem tão fácil, a não ser que aconteça algo extraordinário. Não importa o quão ruim as coisas fiquem, não importa quanta agonia suportem, gente assim nunca olha para a morte e vê nela uma saída. Notificações do sistema continuavam tocando nos ouvidos dele toda vez que ele chegava perto da morte. Um goblin veio correndo para cima dele com uma ferocidade brutal, mas antes mesmo de conseguir fazer qualquer coisa, um soco violento acertou ele em cheio. Pô! Seu desgraçadinho! A criatura foi lançada para trás e caiu estatelada no chão. Bjorn Jandel continuou avançando contra grupos de goblins sem descansar nem por um instante. Ele soltou um suspiro cansado e irritado. Eles ainda estão vindo. No começo ele tinha sido cauteloso, mas, assim que sua visão clareou por completo, os goblins deixaram de parecer uma ameaça de verdade. O olhar dele passou pelas armadilhas espalhadas pelo chão da dungeon, e ele soltou um som de irritação. Idiotas! Pelo menos tentem cobrir isso com terra ou alguma coisa. Então um goblin pulou nas costas dele com um grito agudo. Até as intenções dele são fáceis de ler, pensou. E os esconderijos dele são óbvios demais. Bjorn Jandel girou num movimento só e arremessou a criatura para longe com o escudo, gritando, "Que porra você está fazendo, seu maluco?" Ele franziu a testa e soltou um gemido cansado. O único problema de verdade é, a voz dele foi sumindo, pesada. "Eu estou morrendo de fome." Virando-se, ele olhou para a bolsinha de pano amarrada na cintura e murmurou, "Tenho quase certeza de que o vice-chefe me deu comida." Mas, no momento em que tentou pegar a bolsa, percebeu que ela estava rasgada. A maior parte do que estava lá dentro tinha sumido. Erguendo a bolsa, ele franziu a testa, confuso e frustrado. Droga, ficar rastejando pelo chão foi uma péssima escolha. Das provisões para 7 dias, só restavam 2. Bjorn Jandel devorou rapidamente a porção que estava na mão, depois franziu a testa enquanto pensava em silêncio. "Acho que vou ter que comer o mínimo possível de agora em diante." Ele enfiou o resto da comida na boca e parou, surpreso. Por que esse pão velho e duro fica tão gostoso quando amolece com a saliva? Droga, isso aqui está até doce. Então a sede bateu. Bjorn Jandel esfregou o queixo e engoliu em seco. Ele olhou em volta, mas tudo o que conseguia ver eram paredes secas de caverna e pedra bruta por todos os lados. Onde diabos eu vou arrumar água? Isso era um problema sério. Em Dungeonstone, existia uma sobrevivência. Existia um sistema que só era ativado dentro das dungeons. Naquela época, ele nunca precisou carregar água, porque comer comida já era o bastante para manter o corpo hidratado. Mas isso não era mais um jogo. A expressão dele escureceu enquanto soltava um longo suspiro. Que jogo cruel! Mas agora que isso é realidade, essa dificuldade não é mais só uma configuração de sistema que dá para ajustar. É um mundo ao qual eu não tenho escolha a não ser me adaptar. Com esse pensamento bem firme na cabeça, ele se levantou e começou a procurar. Bjorn Jandel pensou com calma. Se o vice-chefe não me deu água, então tem que existir algum tipo de fonte de água em algum lugar desse labirinto. E, como esperado, depois de andar por um tempo, ele ouviu o som fraco de água escorrendo. Sabia. É água. Mas, quando correu na direção do som, ele acabou encontrando outro humano de forma inesperada. Então realmente tem gente aqui. O homem lançou um olhar cauteloso para ele, em silêncio, rosqueou de volta a tampa do cantil. Tirando aquele homem loiro de antes, esse foi o primeiro humano que Bjorn Jandel encontrou, mas nenhum dos dois disse uma única palavra. O homem foi embora rápido, sem hesitar. Era uma regra não dita entre aventureiros, não interaja com estranhos a menos que seja absolutamente necessário. 41. 42. 43. 44. A contagem ecoou pela caverna. Bjorn Jandel parou por um instante e refletiu. Já juntei bastante coisa até agora. Pensando que podia acabar morrendo num lugar desses, ele soltou uma risada seca por dentro. Bom, pelo menos seria memorável.
Mas havia outro problema pesando sobre ele agora. Ele estava exausto. Soltando um baita bocejo, ele murmurou: tenho certeza de que já matei goblins pra caramba, mas droga, eu estou com muito sono. Numa dungeon, só existiam duas formas de dormir. Uma, confiar na sorte e simplesmente apagar. Duas, encontrar aliados e revezar a guarda. Bjorn Jandel se aproximou de dois jovens e fez uma proposta direta. Sejam meus companheiros só por essa noite. Os dois ficaram intimidados só pela presença dele e só conseguiram responder gaguejando, nervosos. Dede desculpa mesmo, mas nosso grupo já está cheio. Então eles se viraram e saíram correndo quase na mesma hora. Depois disso, Bjorn Jandel tentou perguntar para vários outros grupos, mas a resposta foi sempre a mesma. A gente já tem gente suficiente. Outra dupla recusou ele de forma ainda mais direta. A gente não gosta de bárbaros. Você fede a sangue. Depois de ser rejeitado de novo, Bjorn Jandel se sentiu esgotado de todas as formas, tanto física quanto emocionalmente. Só de pensar em ser rejeitado por todo mundo desse jeito já era o bastante para fazer alguma coisa dentro dele começar a quebrar. Ele cerrou os dentes e murmurou: desgraçados. A raiva queimava forte no peito. Eu nem estava pedindo para entrar no grupo de vocês. Eu só queria uma aliança temporária para conseguir dormir um pouco. Então, de repente, uma voz chamou ele por trás. Ei! Hans estava ali, sorrindo para ele com uma simpatia leve e natural. Você está procurando alguém para passar a noite junto? Bjorn Jandel franziu a testa no mesmo instante em que ouviu aquele jeito esquisito de falar. Que diabos você está tentando dizer com isso? Droga, quem você acha que é? O homem continuou sorrindo e explicou: eu imaginei que você não estava pedindo para as pessoas ficarem de guarda por você. Pensei que talvez eu também pudesse dormir um pouco, já que você parecia um bárbaro confiável, mas acho que me enganei. Bjorn Jandel piscou devagar quando finalmente entendeu o que ele queria dizer. Ah, então era isso. Ele devia ter falado de forma clara desde o começo. Na verdade, eu estava procurando alguém assim. No jogo, sempre recomendavam encontrar um companheiro para passar a noite. O homem estendeu a mão para um aperto com entusiasmo. Ótimo! Então vamos ficar juntos. Eu sou o Hans. Bjorn Jandel hesitou. Eu achei que isso era só sobre revezar a guarda e tal, mas do jeito que ele fala parece uma coisa estranhamente pervertida. Mesmo assim, ele estendeu a mão e se apresentou. Tudo bem. Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Hans segurou a mão dele e deu um aperto leve, falando num tom alegre até demais. Certo, então Bjorn Jandel. O ideal seria ter 3 pessoas para dividir a guarda da noite, mas acho que a gente só vai perder tempo procurando uma terceira. Havia um brilho estranho na expressão dele, quase inquietante, quando sorriu e completou: então por que a gente não faz isso só nós dois? O rosto de Bjorn Jandel fechou na mesma hora. Que diabos ele acabou de dizer? Era só o jeito desse cara falar ou tinha realmente alguma coisa errada com ele? O canto da boca dele se mexeu de leve enquanto tentava decidir como responder. Ele puxou a mão de volta rápido demais, sem jeito. Teta. Tá bom. Hans riu, claramente divertido com a reação. Então beleza. Vamos decidir quem dorme primeiro no pedra, papel e tesoura. E foi assim que os dois acabaram passando a noite juntos na escuridão do labirinto, enquanto Bjorn Jandel xingava por dentro, cheio de desgosto. Meu Deus, isso é muito estranho. Hans abriu a mão com animação e sorriu. Eu ganhei. Isso quer dizer que eu durmo primeiro, né? Bjorn Jandel assentiu, um pouco irritado. Claro. Por dentro, ele já estava emburrado. Droga. Eu sabia que ia perder. Eu nunca ganho nessas coisas. Hans entregou a ele um pequeno relógio e disse: toma. Isso é um relógio. Me acorda quando o ponteiro pequeno apontar para cá. Bjorn Jandel viu aquela explicação detalhada demais e pensou: ele está realmente achando que bárbaros não sabem ver as horas? Entendeu?
Quer que eu explique de novo? Bjorn Jandel respondeu rápido. Não, eu entendi, enquanto xingava por dentro mais uma vez. Droga. Então é assim mesmo que as pessoas em Dungeonstone veem os bárbaros. Ele olhou para o relógio na mão. Na verdade, isso parece bem caro. Eu acho que é tranqueira, mas talvez eu ainda consiga usar isso a meu favor depois. Hans parecia completamente à vontade quando se deitou e começou a roncar como um urso quase na mesma hora. Bjorn Jandel ficou olhando para ele com desconfiança. Esse cara era mesmo para ser um aventureiro experiente? Será que ele me emprestaria o saco de dormir se eu pedisse? Que droga! Sem goblins, sem outros aventureiros por perto. Conveniente, claro, mas chato demais. Ele olhou de novo para o relógio e soltou um bocejo cansado. Vamos logo, tempo. Anda mais rápido. Ele implorou em silêncio enquanto observava o ponteiro avançar devagar. Depois de um tempo, o ponteiro pequeno finalmente deu um clique e passou um pouco da uma. Bjorn Jandel se aproximou e deu uma leve cutucada em Hans. Ei, hora de acordar. Hans se sentou, ainda sonolento. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava dormindo. Bjorn Jandel balançou a cabeça. Não. Hans assentiu educadamente. Certo, obrigado. Agora você devia dormir um pouco. Eu te acordo em 2 horas. Tá, respondeu Bjorn Jandel. Então ele observou Hans com um pouco mais de atenção, sentindo um incômodo surgir no peito. Nem ferrando que eu vou simplesmente dormir assim. Hans só estava mexendo no relógio na mão, sem quebrar ele nem fazer nada suspeito. Mesmo assim, Bjorn Jandel continuava inquieto. Como diabos eu vou confiar num cara que acabei de conhecer? No fim das contas, ainda assim ele se deitou para descansar. Eu ronco muito alto, disse para si mesmo em silêncio. Igual a algum monstro que teve o pior dia da vida. Mas ele nunca relaxou de verdade. Só fez parecer isso por fora. Espero que ele não perceba. Bjorn Jandel lançou um olhar discreto de lado para Hans, que estava sentado ali perto. Hans ouviu o ronco pesado e murmurou para si mesmo, que cara engraçado. Bjorn Jandel continuou imóvel, pensando fundo. Não, isso até funciona surpreendentemente bem. As pessoas veem exatamente o que querem ver. A maioria acha que bárbaros são cabeça vazia, então abaixam a guarda sem nem perceber. Ele se virou um pouco e murmurou baixinho para si mesmo. Certo, então vamos interpretar o papel perfeitamente. Vou fingir ser um bárbaro burro, apagado no sono e sem perceber nada ao redor. Os olhos dele não saíam de Hans, atentos, afiados e cheios de desconfiança. Se ele está escondendo alguma segunda intenção, uma hora vai mostrar. Então vai. Me mostra quem você realmente é. 2 horas depois, a cabeça de Bjorn Jandel estava latejando. Ele se virou para olhar e viu Hans dormindo profundamente, respirando pesado. Eu não dormi nem um segundo de verdade. Ele lançou um olhar irritado para o homem. Ele realmente dormiu o tempo todo. Eu devia era ter dormido também. Que diabos eu estou fazendo? O arrependimento começou a surgir, mas ele cortou aquilo na mesma hora. Não. Eu não posso baixar a guarda perto de um estranho. Não até ter certeza de que posso confiar nele. Mesmo que o corpo dele já tivesse sido levado ao limite absoluto, Bjorn Jandel continuou vigiando. As pálpebras pesavam de novo, mas a mente dele lutava desesperadamente para continuar acordada. Eu não posso dormir. Agora não. Então, de repente, uma voz alta cortou o ar e fez ele se erguer na hora. Bjorn Jandel. Ele levantou o olhar, atordoado, e viu Hans bem na frente dele. Eu não estava dormindo, soltou por instinto. Hans deu uma risadinha. Talvez fosse melhor limpar a baba do seu rosto primeiro. Bjorn Jandel limpou a boca às pressas, sem jeito. Foi mal. Hans respondeu com um sorriso calmo e compreensivo. Tudo bem. Não aconteceu nada enquanto você dormia, então vou deixar passar.
Essa resposta realmente pegou Bjorn Jandel de surpresa. Ele olhou para cima e disse, valeu. Se quiser, você pode dormir mais um pouco. Eu fico acordado e vigio para você. Hans sorriu de forma meio sem graça e balançou a cabeça. Tá tudo bem. Você parece completamente acabado. Dorme você. Eu vigio. Bjorn Jandel analisou ele com suspeita aberta. Valeu, disse ele, enquanto repassava em silêncio tudo o que tinha acontecido desde o momento em que conheceu Hans. Um parceiro de noite. Ele se aproximou de mim quando eu estava lutando e vulnerável. E até agora, ele nem me repreendeu por ter cochilado. Disse que ia deixar isso passar. E nem pediu nada em troca. Bjorn Jandel não conseguiu evitar ficar ainda mais desconfiado. Em Dungeonstone, ninguém é gentil desse jeito sem motivo. Deitando de novo no chão frio, ele fechou os olhos e começou a fingir um ronco pesado. Então, no instante seguinte, os olhos dele se abriram de repente. O rosto de Hans estava bem em cima do dele, ainda com aquele mesmo sorriso gentil e amigável. Você está acordado? Por que não dorme mais um pouco? Mas, nas mãos, ele estava segurando o martelo de Bjorn Jandel erguido no ar. Tudo naquela cena entrava em choque completo com o sorriso caloroso no rosto de Hans. O martelo que ele segurava desceu direto na direção do rosto de Bjorn Jandel. Bjorn Jandel girou o corpo num instante, escapando por pouco do golpe mortal. Sem hesitar nem por um segundo, ele saltou para trás e abriu distância entre os dois. Hans empalideceu e gaguejou, chocado, sem acreditar. Por quê? Por que você desviou? O rosto de Bjorn Jandel se fechou com pura fúria enquanto ele encarava Hans. Entrando em pânico, Hans levantou as mãos às pressas. Espera, deixe eu explicar. Mas Bjorn Jandel só rangeu os dentes e pensou com uma clareza gelada. Agora ele quer inventar desculpa. Droga, xingou por dentro. Que idiota completo. Então, sem aviso, Bjorn Jandel avançou. No instante em que Hans viu ele vindo, o pânico tomou conta do rosto dele. Espera, Bjorn Jandel ergueu o braço e arremessou o escudo direto no queixo de Hans. Você acha que um berserker é brincadeira? O sangue jorrou da boca de Hans no instante em que o golpe brutal acertou. As pernas dele tremeram violentamente enquanto lutava só para continuar em pé. Com fraqueza, ele puxava o ar com dificuldade. Espera, por favor, eu posso explicar. Bjorn Jandel não parou. A raiva queimou ainda mais forte dentro dele. Um golpe não basta. Esse desgraçado é mais resistente que os goblins. Vou ter que bater de novo. Ele balançou o escudo uma segunda vez e acertou Hans no rosto com um rugido. Toma essa, desgraçado! Hans foi lançado para trás e bateu com força na parede de pedra bruta. Ele caiu e arrastou o corpo tremendo pelo chão, tossindo violentamente enquanto tentava respirar. Bjorn Jandel se aproximou devagar, com os olhos queimando numa intenção assassina impossível de esconder. Hans se debateu em pânico, completamente impotente. Me desculpa. Por favor, não me mata. Bjorn Jandel olhou para baixo com total desprezo, a voz tremendo de raiva. Por que diabos você fez isso? Hans soltou a resposta em pânico. Foram suas Mana Stones. Eu queria suas Stones. Era só isso que eu queria, eu juro. Você precisa acreditar em mim. Bjorn Jandel debochou friamente. Você tentou matar um berserker por causa de algumas Mana Stones? Hans tropeçou nas palavras. Bem, sim, e também o seu escudo. Equipamento de berserker vale uma fortuna. Eu podia vender e ganhar muito dinheiro. Bjorn Jandel ergueu uma sobrancelha, sem acreditar. Ao perceber o tom dele amolecer nem que fosse um pouco, Hans se agarrou desesperadamente a isso. Exatamente. Então você vai me deixar ir, né? Eu não queria realmente te machucar. Mas, naquele exato momento, Bjorn Jandel ergueu bem alto o pé, pensando com frieza, não. Ele ainda está escondendo alguma coisa.
Então ele afundou a bota direto no maxilar de Hans com uma força esmagadora. Ele pisoteou Hans de novo, gritando, última chance. Fala a verdade. Matar outro explorador dentro de uma dungeon é um crime grave. Não tem como ser só isso. Hans gritou no topo da voz. É o seu coração. O meu coração. Bjorn Jandel parou por uma fração de segundo, pego de surpresa pela resposta. O quê? Hans se apressou para explicar, com a voz tremendo. Os corações dos berserkers. Eles estavam sendo vendidos por preços absurdamente altos. Diziam por aí que tinham começado a ser usados como ingredientes de algum feitiço recém-desenvolvido. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram levemente. Então era esse o motivo. Para ele, eu não sou diferente dos goblins. Só sou mais difícil de pegar, só isso, mas continuo sendo igualmente valioso. Ele pisou com força no peito de Hans. Então por que você não me matou enquanto eu estava dormindo? Hans soltou um gemido de dor. Porque eu também precisava dormir. Bjorn Jandel murmurou baixinho. Hans tinha baixado a guarda. Aquela picada de inseto nunca tinha sido algo sério desde o começo, era só uma reação alérgica. Hans, encharcado de suor frio da cabeça aos pés, tremia violentamente enquanto perguntava com a voz fraca, mas eu te contei tudo. Você vai me deixar viver, né? Bjorn Jandel não disse nada. Em vez disso, os cantos da boca dele foram se curvando devagar num sorriso cruel e assustador. Te deixar viver? Já conheci muita gente como você antes. Eles sempre dizem exatamente a mesma coisa. E você acha mesmo que eu perdoaria a eles? Ele olhou para Hans de cima, com os olhos transbordando desprezo gelado. Morrendo de medo, Hans implorou desesperado, não, eu não sou como eles. Eu vou te dar tudo o que eu tenho. Bjorn Jandel ignorou a súplica desesperada dele sem a menor hesitação. Ele ergueu o escudo de novo. Eu não tenho nada comigo agora, mas quando voltar para a base, eu te pago. Só me dá mais uma chance. Você não vai se arrepender. O escudo desabou com um estrondo ensurdecedor, e o sangue espirrou violentamente pelo chão. Só um dia depois de entrar nesse jogo, eu já tinha tirado a vida de alguém com as minhas próprias mãos. Uma mensagem do sistema apareceu diante dele. Nova conquista desbloqueada. 2 dias depois de entrar no jogo, o sistema continuava anunciando itens recém-obtidos. E armas recém-upadas, uma atrás da outra. Eu tinha passado a sobreviver como um animal selvagem, bebendo de garrafas sempre que a sede batia. Usando uma bússola sempre que me perdia, olhando as horas num relógio. E remendando a carne rasgada com gás e remédio sempre que me machucava. Ironicamente, foi só depois de matar alguém que eu finalmente comecei a viver minimamente como um ser humano. O sistema exibiu diante dos olhos dele os atributos atualizados de Bjorn Jandel. Um grande número dos atributos dele tinha aumentado visivelmente em todos os aspectos. Ele seguiu em frente, esmagando o martelo direto em um goblin. Com um único golpe devastador, a criatura explodiu e desapareceu. Bjorn Jandel olhou para a arma na própria mão, com um traço de arrependimento nos olhos. Eu devia ter escolhido esse martelo desde o começo. Pensando bem, talvez naquela época eu nem tivesse força para usá-lo direito. Provavelmente é por causa desse corpo de berserker. No meio da batalha, nunca parece totalmente que esse corpo é meu. Foi aí que ele percebeu 2 goblins se aproximando sorrateiramente. Bjorn Jandel ergueu a arma mais uma vez, com os olhos brilhando de pura sede de sangue. A partir do segundo dia, os goblins começaram a aparecer em duplas. Mas com essa arma nova, eu consigo lidar com eles. Os 2 goblins avançaram contra ele com as armas erguidas. Ele reagiu na hora, usando o escudo para arremessá-los para trás e quebrar o avanço deles. Meu progresso estava sendo suave, constante e quase assustadoramente eficiente. Bjorn Jandel desceu o martelo num arco brutal, esmagando direto a cabeça de um goblin.
Depois de derrotados, os dois goblins se dissolveram no nada, deixando poças pegajosas de xarope enquanto os cristais de mana começavam a tomar forma lentamente. Mas, em vez de sentir qualquer satisfação, ele ficou olhando fixamente para a frente, completamente exausto. Desse jeito eu vou morrer de cansaço, murmurou Bjorn Jandel, com o rosto pálido e abatido, olheiras pesadas marcando os olhos como hematomas. Eu tô caçando goblins sem parar desde que encontrei Hans. Não dá mais para continuar assim. Eu preciso descansar agora. Ele não tinha um companheiro. Talvez realmente fosse melhor ter alguém que pudesse ajudar e aumentar as chances dele de sobreviver caso um goblin conseguisse acertar um golpe sério. Encostado na parede rochosa e áspera, Bjorn Jandel fechou os olhos e mergulhou em pensamentos profundos. Nesse momento, o som fraco de passos se aproximando ecoou por perto, quieto e calculado. Bjorn Jandel não conseguiu evitar xingar. Droga, seus bichinhos imundos. Toda vez que eu paro para pensar, vocês aparecem. Dois goblins vinham na direção dele, com os pezinhos fazendo barulho contra o chão de pedra. Na cabeça dele, xingamentos amargos surgiam sem parar. Bjorn Jandel sentiu a raiva transbordar de vez. Ele agarrou o martelo e soltou um rugido furioso. Nem 10 minutos eu posso ter? Seus desgraçados! No instante seguinte, ecoou o som duro de metal esmagando carne. Depois de acabar com eles, Bjorn Jandel se jogou de volta contra a parede de pedra. E voltou a pensar. Naquela época, eu eliminava tudo que aparecia na minha frente sem nem pensar duas vezes. Ele murmurou baixinho, para ninguém em especial, por favor, não apareçam de novo. Só me deixem descansar por alguns minutos. Mas então o sistema de repente exibiu um aviso, sob ataque. Bjorn Jandel despertou num sobressalto. Um goblin já sorria de forma cruel enquanto enfiava uma adaga direto no peito dele. Eu não tô sentindo nada, percebeu ele em choque, surpreso por não ter notado o ataque de jeito nenhum. A fúria explodiu dentro dele. Seu filho da cuspiu ele, balançando o braço na mesma hora e acertando um soco bem no rosto do goblin. O goblin foi lançado para trás pela força do soco, girando no ar e caindo a vários metros dali. O companheiro dele congelou no lugar, olhando em choque absoluto. Bjorn Jandel encarou o goblin restante com um olhar ardente cheio de intenção assassina e rosnou: "Você é o próximo." No instante em que viu a fúria assassina queimando nos olhos dele, o goblin soltou um grito e virou as costas, fugindo em pânico cego. Bjorn Jandel assentiu, cansado, quase satisfeito. Isso, assim mesmo. Corre. Eu tô cansado demais para lidar com você também. Ele pensou consigo mesmo, se eu tivesse sido só um segundo mais lento, ou se aquele goblin tivesse pulado só um pouco mais alto, talvez ele tivesse ido direto na minha garganta. De repente, uma dor aguda explodiu no ferimento do peito. Bjorn Jandel rangeu os dentes e soltou o ar de forma pesada por causa da dor. Por que eu não consigo mais sentir ele chegando? Eu realmente preciso descansar. Agora, primeiro eu preciso enfaixar esse ferimento. Ele abriu uma garrafa de vidro com poção de cura. No instante em que o líquido tocou o ferimento, uma névoa vermelha sibilou no ar. Bjorn Jandel fez uma careta forte, se obrigando a aguentar a dor. Por que se curar doía ainda mais do que ter sido esfaqueado? Já tinham se passado 14 horas desde que ele se separou de Hans. Bjorn Jandel seguiu em frente se arrastando, com o corpo inteiro claramente acabado de tanto cansaço. Enquanto andava, fazia as contas em silêncio na cabeça. Normalmente é nessa hora que as pessoas começam a procurar um grupo. Mas agora que eu sei o valor do coração de um bárbaro, não posso mais confiar em ninguém. A não ser que seja outro bárbaro, talvez alguém assim desse para confiar. Criando coragem, ele murmurou baixinho: "Certo, vamos achar outro lunático." Foi aí que um homem com um sorriso amigável se aproximou e chamou: "Ei, bárbaro, tá procurando grupo?" Bjorn Jandel observou o homem e o companheiro dele em silêncio, mantendo a guarda alta. Humanos. Então outro homem loiro também deu um passo à frente e falou num tom gentil:
Você parece exausto. Quer entrar no nosso grupo? Bjorn Jandel cerrou os dentes. Humanos. Logo depois, mais duas pessoas também se aproximaram, todas com expressões abertas e simpáticas. Você seria o nosso terceiro. Se você é um bárbaro, dá para confiar em você, disse um deles calorosamente. Bjorn Jandel descartou todos eles com um único julgamento frio. Humanos. Diferente de ontem, agora todo mundo queria que eu entrasse no grupo deles. No fim, ele recusou todas as ofertas. Não, eu tô procurando outro bárbaro. Mesmo assim, um pensamento continuava martelando na cabeça dele. Como eu tô ferido, provavelmente devo estar parecendo acabado demais para alguém querer se juntar a mim de verdade. Um dos homens pareceu pensar por um momento depois de ouvir isso. Você tá procurando outro bárbaro? Isso vai ser difícil. Bjorn Jandel levantou o olhar para ele, curioso. Por quê? O homem explicou que a maioria dos bárbaros provavelmente subia para os andares superiores 2 ou 3 meses antes do dia da maioridade. Quase não restavam bárbaros no primeiro andar. Ao ouvir isso, Bjorn Jandel percebeu de repente o quão tolo tinha sido. Claro. Num lugar desse tamanho, era ridículo achar que ainda encontraria outro bárbaro andando pelo primeiro andar. O homem se despediu com educação. Que Letonia proteja sua jornada, disse ele. Bjorn Jandel respondeu com um aceno formal. Valeu. Por dentro, porém, soltou um suspiro cansado. Será que eu devia simplesmente desistir de encontrar outro bárbaro? Contra a vontade, Bjorn Jandel começou a forçar a própria mente a mudar de direção. Tá bom, hora de aceitar a realidade. Não precisa ser outro bárbaro. O que importa agora é achar um companheiro confiável, mesmo que essa pessoa seja humana. Se pelo menos fosse de outra raça, pensou ele, com uma esperança silenciosa. Algo mais raro que humanos, mas nem tão escasso quanto bárbaros. Elfos sempre agem de forma tão fechada e impossível de ler. Já os anões, com aquele espírito guerreiro feroz deles, seriam ideais. Mesmo assim, no fim das contas, isso não importaria tanto contanto que não fosse humano. A maioria das outras raças tinha habilidades especiais próprias. Diferente dos humanos, normalmente elas não apunhalavam exploradores pelas costas só para lucrar. Assim que esse pensamento passou pela cabeça dele, a atenção de Bjorn Jandel foi puxada para um canto escuro da caverna. Depois de se decidir e passar cerca de 1 hora vasculhando a área, ele finalmente avistou uma elfa agachada em silêncio no meio das sombras. No instante em que os olhos dos dois se encontraram, ela se assustou violentamente, claramente pega de surpresa pela presença dele. O coração de Bjorn Jandel se agitou com uma faísca cautelosa de esperança. Então você tá aí. Bem nesse momento, uma notificação do sistema apareceu diante dos olhos dele. Você descobriu Goblin Female. Bjorn Jandel, alto e imponente, com o escudo na mão, perguntou, Ei, elfa, você tá sozinha? Diante de um completo desconhecido, Erwin Fornaxide Tercia instintivamente assumiu uma postura defensiva, segurando o arco com força. Vendo como ela estava na defensiva, Bjorn Jandel pensou, ela tem bons instintos. Acho que alguém ferida e sozinha naturalmente se sentiria ameaçada por um bárbaro enorme como eu parado na frente dela. Então ele percebeu outra coisa, ela estava ferida na região do abdômen. Isso não parece um ferimento de adaga de Goblin, deduziu ele. Depois de observar por um instante, perguntou, foi um humano que te feriu? Nenhuma resposta veio. O silêncio pesou entre os dois, mas, como se sentisse que o homem diante dela talvez fosse sua única esperança restante. Erwin Fornaxide Tercia caiu de joelhos e juntou as duas mãos com força. Por favor, senhor, me ajude. Bjorn Jandel ficou completamente chocado. Uma elfa estava ajoelhada diante dele, implorando por ajuda. Lágrimas se acumularam nos olhos dela enquanto continuava implorando desesperadamente. Eu imploro, por favor, me poupe só desta vez, Sir Barbarian. Eu tenho um irmão mais novo me esperando em casa. Por favor, ele não conseguia entender nada daquilo.
Que diabo está acontecendo aqui? Que tipo de elfa age assim? A maioria das elfas no jogo era fria, distante e arrogante. Pela aparência dela, ele tinha assumido que seria exatamente do mesmo jeito. Se eu entender que tipo de pessoa ela é, raciocinou ele, então preciso abordar isso de outro jeito. Ele se lembrou de colocar um sorriso sincero no rosto e aliviar o mal-entendido. Então sorriu e tentou tranquilizá-la. Você não precisa ter medo. Erwin Fornaxide Tercia se encolheu, sem acreditar no que ouviu. O sorriso assustadoramente travado dele fez um arrepio descer pela espinha dela. Eu não pretendo matar a noiva, brincou ele. Ela gritou horrorizada, mentiroso. Mesmo tremendo de medo, ela já não tinha mais para onde fugir. Ainda de cabeça baixa, ela implorou mais uma vez. Eu sei que você é um bárbaro, mas você realmente precisa fazer isso? Por favor, eu imploro. Me deixa viver. Só desta vez, Bjorn Jandel ficou completamente sem saber o que fazer. Que diabos todos esses outros bárbaros andaram fazendo para nossa reputação ficar assim? Por que ela tá tão apavorada só por causa de algumas palavras? Furioso, confuso e cada vez mais irritado, ele remexeu na bolsa. Ele jogou alguns itens de primeiros socorros para ela e lembrou, você não devia cuidar dos seus ferimentos primeiro? A gente pode conversar depois disso. Erwin Fornaxide Tercia ficou olhando, sem reação, para os itens que ele tinha dado a ela. São bandagens de folha. Espera, isso realmente são só bandagens de folha. No começo, ela teve medo de que pudessem estar envenenadas, mas logo percebeu que não tinha escolha além de usá-las. Confusa e curiosa, perguntou, por quê? Por que você tá me dando isso? O rosto de Bjorn Jandel ficou sério. Precisa de um motivo para ajudar alguém? No fundo, ele soltou um suspiro silencioso de alívio. Ótimo! Isso já serve bem como motivo. Então ele acrescentou, eu vou ficar de guarda enquanto você cuida do ferimento. Pode ir. Ao virar as costas para ela, ele tomou uma decisão em silêncio. Eu quero essa elfa como minha companheira por esta noite. Definitivamente soava meio nojento quando era colocado em palavras desse jeito. Mas, dada a situação, ainda estava longe de ser a pior proposta que ela poderia receber. Ela estava ferida, claramente exausta, e ele não podia negar que ela era bonita. Considerando tudo, a situação dela era ainda pior que a dele. Quando terminou de cuidar do ferimento, ela chamou por ele. Bjorn Jandel ficou impressionado. Não esperava que uma elfa conseguisse lidar com ferimentos tão rápido. Ela na verdade é bem capaz. E também parecia bem menos desconfiada agora. Achando que o momento era o certo, ele decidiu que finalmente era hora de uma apresentação de verdade. Meu nome é Bjorn Jandel, filho de Jandel. Ela hesitou por um breve momento, como se estivesse pensando com cuidado se realmente podia confiar nele. Erwin Fornaxide Tercia. Agora os dois estavam sentados um de frente para o outro, mantendo uma distância respeitosa entre si. Bjorn Jandel perguntou, com uma curiosidade contida, por que você estava com tanto medo de mim? Erwin Fornaxide Tercia respondeu com sinceridade. Porque eu sou uma elfa, e você é um bárbaro. Ele piscou, surpreso com aquilo. E o que exatamente isso quer dizer? Ela baixou a voz e murmurou, elfos e bárbaros são inimigos. Bjorn Jandel cerrou os dentes e soltou um suspiro lento. Certo. Acho que isso faz sentido. Mas, sendo sincero, é a primeira vez que eu ouço falar dessa rivalidade. Eu achava que eles se davam bem no jogo. Preocupada que ele tivesse entendido errado o que ela quis dizer, Erwin Fornaxide Tercia tentou esclarecer rapidamente. Não, não. Quero dizer, a guerra acabou faz 10 anos, né? Eu não guardo ódio nenhum dos bárbaros. Então, por favor, eu não quero lutar com você. Ele ficou em silêncio. 10 anos? Quanto tempo passou desde a versão do jogo que eu conhecia? Seja como for, eu não tenho margem para sair procurando outra pessoa agora. Eu também não pretendo te machucar, disse Bjorn Jandel por fim.
No mesmo instante em que ouviu aquilo, o rosto de Erwin Fornaxide Tercia se iluminou visivelmente, e um sorriso surgiu quase na hora. Ele assentiu de leve e então perguntou com toda a seriedade: Erwin Fornaxide Tercia, você gostaria de ser minha parceira por esta noite? Uma parceira só por esta noite. Eu tô completamente exausto agora, e tenho certeza de que você também tá. Então por que a gente não se junta só por hoje à noite e passa por isso em segurança, juntos? Erwin Fornaxide Tercia mergulhou em pensamentos profundos, com a expressão ficando cautelosa e dividida. Ela tinha ouvido dizer que os bárbaros valorizavam acima de tudo a honra dos seus guerreiros. Ainda com preocupação estampada no rosto, ela perguntou: Você pode jurar pela honra do seu guerreiro que não vai me machucar? Bjorn Jandel respondeu sem hesitar, com a voz firme e direta. Eu juro. Erwin Fornaxide Tercia se atrapalhou, envergonhada e sem jeito. Ah, claro. Então eu também vou jurar pelo nome da minha tribo. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo: eu nem ligo tanto assim para a honra de guerreiro, mas acho que de vez em quando isso serve para alguma coisa. Ele fez um aceno educado para ela. Certo, mas me dá um momento para me recompor. Peço desculpas. Ele a corrigiu com gentileza. Além disso, eu não sou o senhor. Eu sou Bjorn Jandel, filho de Jandel. Eu não sei muita coisa sobre mim mesmo, pensou ele, mas uma coisa eu sei com certeza, eu só tenho 20 anos. Então, ficando ereto, ele colocou uma mão sobre o peito e falou solenemente. Eu, Bjorn Jandel, filho de Jandel, juro pela honra do meu nome de guerreiro. Erwin Fornaxide Tercia juntou as mãos diante do peito e respondeu da mesma forma. Eu, Erwin Fornaxide Tercia, juro pelo nome da minha tribo. Os dois fizeram seus juramentos em uníssono. Eu juro não ferir o outro esta noite. Eu prometo. Eu juro. Bjorn Jandel soltou um suspiro de alívio. Finalmente, agora eu posso dormir de verdade. Certo, disse ele, se ajeitando no lugar. Eu vou dormir primeiro. Imagino que você não se importe. Erwin Fornaxide Tercia não se opôs. Bom, isso não é exatamente muito apropriado, mas tudo bem, se você insiste. Ele entregou a ela um relógio de bolso. Toma, fica com isso. Vale um bom dinheiro, então toma cuidado. Ela sentiu com toda a sinceridade. Vou tomar cuidado. Eu prometo. Bjorn Jandel se deitou, mas apesar de estar exausto, o sono não veio fácil de início. É difícil pegar no sono sabendo que alguém pode fazer qualquer coisa enquanto você está completamente indefeso, pensou ele. Mas ela não vai saber se eu realmente dormi ou não, então vou só fingir por 10 minutos. Então um grito alto de repente o fez despertar num sobressalto. Ele se sentou na mesma hora. Ué, que horas são? Murmurou, grogue, ainda meio dormindo. Erwin Fornaxide Tercia estendeu o relógio para ele, animada. Já se passaram 2 horas. Aqui está seu relógio. Bjorn Jandel piscou, sem entender nada. Espera, eu realmente dormi antes mesmo de começar a fingir que estava roncando. Será que esse é o poder combinado do cobertor com a mochila? Se Hans tivesse me emprestado coisas assim, não tinha chance nenhuma de eu escapar daquela emboscada. Acho que eu devia retribuir. Sem hesitar, ele jogou o saco de dormir em direção a Erwin Fornaxide Tercia. Toma, você pode usar isso para se cobrir, se quiser. Ou então o usa como travesseiro. Ela pegou o item, chocada. Hã? Mas eu, segurando o tecido macio com cuidado nos braços. Foi como se Erwin Fornaxide Tercia tivesse acabado de enxergar um mundo completamente diferente. Sem hesitar mais, ela desenrolou o cobertor e se encolheu debaixo dele. Então eu vou usar direitinho. Muito obrigada. E assim, ela adormeceu no mesmo instante em que a cabeça tocou o chão. Bjorn Jandel ficou olhando para ela, surpreso. Ela realmente dormiu na mesma hora. Ela devia estar tão exausta quanto eu. O dia dela provavelmente foi tão ruim quanto o meu. Parece que já se passaram 5 dias inteiros, mas na verdade só foram 3.
Ele se encostou na parede e soltou um longo suspiro cansado. Fico pensando no que deve estar acontecendo no mundo real agora. Será que já me deram como desaparecido? Provavelmente não. Mas quem é que viria me procurar? Para de pensar assim. Mesmo que eu consiga voltar de algum jeito, não tem nada me esperando lá. Se eu continuar remoendo isso, minha vontade de sobreviver vai desmoronar. Ele ficou ali em silêncio, juntando os pensamentos e se forçando a se recompor. Depois de mais alguns turnos de vigia, já estava quase na hora de eles se moverem de novo. Bjorn Jandel olhou para Erin Fornaxide Tercia, que ainda dormia tranquilamente. Faltam 10 minutos. Ele franziu a testa, mergulhando fundo em pensamentos. Será que eu devo perguntar mais uma vez? Ela é uma elfa, então talvez naturalmente assumisse um papel mais de liderança na batalha. Mas se a gente virar aliado de verdade, eu vou ter que dividir o loot com ela, e isso significa menos para mim. Mesmo que os goblins tenham começado a aparecer em grupos desde 3 dias atrás. Preso entre a razão e o instinto, Bjorn Jandel discutia em silêncio consigo mesmo. Eu consigo lidar sozinho com 3 ou 4 goblins. Então o que vale mais agora, dormir em segurança ou conseguir mais cristais de mana? Os pensamentos dele foram interrompidos de repente quando 2 soldados entraram na caverna onde ele e Erin Fornaxide Tercia estavam descansando. Um deles, o mais gordinho, se inclinou para o companheiro magro e sussurrou: Ei, aquela ali é uma elfa. Acho que sim. O arco e as flechas entregam. Os dois se aproximaram mais e perguntaram na lata: Ei, bárbaro, qual é a sua relação com essa elfa? Bjorn Jandel respondeu de forma seca. Do jeito que você falou, somos companheiros por esta noite. O soldado gordo soltou uma risadinha nojenta. Um bárbaro e uma elfa passando a noite juntos, é? Interessante. Então quanto tempo falta até o seu prazo acabar? Bjorn Jandel já tinha ouvido mais do que o suficiente. A expressão dele escureceu enquanto os dentes se cerravam. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder às porcarias das suas perguntas. A fúria saindo dele era impossível de ignorar, e os 2 soldados congelaram onde estavam, percebendo que tinham passado dos limites. Sem graça e visivelmente abalados, eles recuaram rápido. Tá bom, entendemos. Então deram meia volta e correram sem nem ousar olhar para trás. Mesmo depois que os arruaceiros foram embora, Bjorn Jandel sentiu uma tempestade de inquietação crescendo dentro dele. Tô com um mau pressentimento. Eles com certeza estavam procurando Erwin Fornaxide Tercia. Ele se virou para ela e chamou: Erwin Fornaxide Tercia. Ela gemeu baixinho e virou de lado, puxando o cobertor ainda mais para si. Mais 5 minutinhos. Bjorn Jandel travou a mandíbula com força. Você tá prestes a virar alvo de caçada, e ainda quer dormir. Ele ignorou completamente a encenação e continuou sacudindo o ombro dela. Erwin Fornaxide Tercia, acorda. Ele percebeu na hora o leve movimento debaixo do cobertor. Sabia perfeitamente que ela só estava fingindo dormir. O cobertor que antes estava solto sobre ela, agora estava puxado com força sobre o rosto, como um escudo teimoso. Então, no instante seguinte, Erwin Fornaxide Tercia foi puxada para cima por uma mão forte, completamente pega de surpresa. Ela se assustou tanto que nem teve tempo de se preparar. Ela estava prestes a gritar quando percebeu que era Bjorn Jandel. Sério, quem foi que te ensinou a tratar mulheres desse jeito? Disparou ela. Ele ficou de pé diante dela, visivelmente irritado. Por que você estava fingindo dormir? Intimidada pela raiva no rosto e na voz dele, ela hesitou por um momento antes de finalmente responder em voz baixa. Se eu levantasse, você ia me deixar para trás. Ela fungou, com a voz tremendo enquanto falava. Bjorn Jandel foi pego de surpresa. Então era isso que ela temia. Eles não eram aliados oficiais, mas ainda assim tinham passado a noite juntos como companheiros temporários. Tinham se revezado na vigia durante a escuridão. E agora, no exato momento em que ela abrisse os olhos, aquele acordo silencioso entre os dois chegaria ao fim.
Ele começou a arrumar o equipamento e alongar o corpo enrijecido, mas a curiosidade ainda permanecia. Qual é a história daqueles caras de antes? Erin Fornaxide Tercia ficou nervosa na mesma hora. Não tem história nenhuma. Ele insistiu sem recuar. Então como eles te conhecem? Ela parou para pensar antes de responder. Eles provavelmente são da mesma guilda do homem que tentou me machucar. Todos estavam usando o mesmo emblema. Ela se chama Crystal Union. Bjorn Jandel franziu a testa com força. Droga. Então não são só aqueles dois homens, é uma guilda inteira. Isso ficou pior. Ele já estava pronto para se despedir e seguir em frente. Mas o olhar ansioso e miserável nos olhos de Erin Fornaxide Tercia amoleceu a determinação dele antes que conseguisse fazer isso. Ela tinha só 20 anos. Com um suspiro baixo, ele criou coragem de novo e falou. A gente conversa andando. Vamos. Erin Fornaxide Tercia se animou na mesma hora e correu atrás dele. Você vai me ajudar? Ele assentiu de leve. Primeiro, eu quero ouvir sua história inteira. Depois disso, eu decido. A gente já está atrasado, então eu escuto enquanto andamos. Tá bom. Tá bom. Ela concordou na hora, ansiosa para não desperdiçar a chance. Então começou a contar sua história. Eu encontrei eles no primeiro dia dentro do labirinto. Naquela hora, éramos só companheiros temporários. Eu estava dormindo quando senti uma coisa estranha e de repente abri os olhos. Tinha um homem lá. Ele tinha uma cara suspeita, e então de repente se aproximou e falou uma coisa nojenta. Ah não, você acordou. Tudo bem. Você pode voltar a dormir. Bjorn Jandel franziu a testa com força. Erin Fornaxide Tercia continuou. Depois eu descobri que ele era o líder de uma guilda que costuma atuar no primeiro andar. De algum jeito, eu consegui escapar dele, mas os companheiros de guilda dele continuaram me perseguindo. Foi assim que eu acabei me ferindo. A voz dela ficou mais pesada e sombria enquanto falava. Bjorn Jandel sentiu que faltava alguma coisa. Espera. Como exatamente você conseguiu escapar? Ela pensou por um momento antes de responder. Acho que eles estavam usando uma coisa chamada Message Stone para me rastrear. Message Stone? Bjorn Jandel ergueu a sobrancelha. Isso nunca existiu no jogo que eu conhecia. Me conta mais. São dispositivos mágicos, explicou ela, de repente mais animada. Se você sincronizar antes, dá para se comunicar num alcance de mais ou menos 300 metros. Ele franziu a testa ainda mais. Parece o walkie-talkie. Ele calculou rapidamente a situação na cabeça. Inimigos por todos os lados, comunicação mágica e nenhum lugar seguro para se esconder. Se ele a deixasse agora, ela com certeza seria pega. Mas, mesmo assim, tinha algo nisso tudo que ainda não parecia certo para ele. Você não fez nada de errado de verdade, disse ele com cuidado. Então por que eles ainda estão te perseguindo desse jeito? Erin Fornaxide Tercia pareceu dividida e inquieta. Não é só isso. Quando eu fugi da primeira vez, joguei minha adaga, e ela, acertou bem naquele lugar. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram. Naquele lugar. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram ainda mais. Naquele lugar? Você quer dizer? Ela sentiu, claramente envergonhada. É daquele mesmo. Ouvi dizer que foi um corte limpo, separou tudo completamente. Nem poções de cura conseguiram restaurar. Ela deu um sorrisinho travesso, estranhamente orgulhosa da vitória acidental.